Ótima tarde para você, no ar, mais uma edição do Boletim Legislativo, hoje quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. Mais da metade das crianças e adolescentes do Brasil vive na pobreza. São 20 milhões de menores que enfrentam insegurança alimentar, dificuldades de acesso à educação e falta de saneamento básico. Programa Pé de Meia, estudantes que concluíram o ensino médio no ano passado devem receber a primeira poupança este mês. Os detalhes a gente mostra já já. E nesta terça-feira, os vereadores se reuniram para a primeira sessão ordinária desta legislatura. As sessões de Câmara aqui de São José acontecem sempre às terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde. E a gente te mostra agora um resumo dos assuntos tratados em plenário. A sessão desta terça-feira marca o início oficial da nova legislatura da Câmara, um retorno para os vereadores reeleitos e começo dos trabalhos em plenário para aqueles que chegam para o primeiro mandato. E como determina o rito das sessões de terça-feira, os vereadores fizeram a apreciação de diversos documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Uma pauta extensa com a análise de mais de 800 pedidos. Entre eles, a solicitação para a criação de frentes parlamentares e informações sobre os serviços da Prefeitura, além de cobranças e sugestões para ações de manutenção pública, limpeza urbana, aumento no policiamento, agilidade na oferta de consultas e exames médicos. Já durante o período do pinga-fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para abordar assuntos partidários e de interesse público, os principais temas abordados foram saúde, educação, fiscalização, mobilidade e começo dos trabalhos legislativos. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, utilizou o espaço para criticar o aumento na passagem de ônibus em São José dos Campos. Segundo a vereadora, a nova tarifa, que passa para R$ 6,00, não reflete a qualidade do serviço. De acordo com a Amélia, a população ainda enfrenta superlotação, falta de horários e o sucateamento da frota. A situação do transporte público também foi abordada pelo vereador Lino Bispo. Em um vídeo exibido em plenário, o vereador apresentou depoimentos de moradores que fizeram queixas sobre o serviço. O vereador também comparou o transporte público convencional com o realizado pela linha verde e apontou que é necessário reforçar a logística das frotas, já que a linha verde está circulando com poucos passageiros. Roberto Chagas também trouxe o tema do transporte público para a fala do Pinga-Fogo. Em um vídeo, ele mostrou a condição de alguns veículos. Um dos ônibus que circula na região norte estragou e os passageiros foram impactados. Chagas também demonstrou apreensão com as fortes chuvas na cidade. Como apontou o parlamentar, algumas estradas da Zona Norte estão em condições precárias. Já a vereadora Juliana Fraga fez comentários sobre a educação em São José. Ela defendeu a necessidade de acolher os professores eventuais e garantir mais oportunidade a esses profissionais nas salas de aula. A parlamentar reclamou que o município tem convocado poucos professores eventuais e terceirizado o serviço. Outro parlamentar que falou durante o Pinga-Fogo foi o vereador Zé Luiz. Ele defendeu a importância do diálogo entre os parlamentares e o respeito mútuo em plenário. Zé Luiz também prestou homenagem aos trabalhos religiosos do padre Mateus Torres, da comunidade católica do bairro Satélite, e repercutiu a sua participação em uma reunião da comunidade Canção Nova. Chegando para o primeiro mandato na Câmara, o vereador Carlos Abranches fez sua estreia no Pinga-Fogo. Ele fez um panorama da sua carreira como jornalista e comparou este trabalho à atuação de um vereador. Abranches destacou as bandeiras que irá defender na vida política e disse estar aberto para ouvir a população e defender as famílias joseenses. Assim como Abranches, o vereador Sena também falou pela primeira vez no período do Pinga-Fogo. Atuando no primeiro mandato na Câmara de São José, Sena agradeceu pelos eleitores que confiaram em seu trabalho e comunicou que protocolou na Câmara requerimentos para a criação de 4 frentes parlamentares no Legislativo, assim como outros projetos de lei. No tema da fiscalização, o vereador Rogério da Acazem fez cobranças aos serviços de distribuição de água e energia elétrica.
Segundo o parlamentar, a região de Eugênio de Melo tem enfrentado problemas com a falta de energia causados por árvores próximas à fiação. Ainda de acordo com a Cazem, a falta de serviços de manutenção também tem levado à interrupção do serviço de água na região. O parlamentar procurou as concessionárias responsáveis em busca de providência. Fernando Petit também usou o período do pinga-fogo durante a primeira sessão ordinária do ano. Ele pediu mais segurança aos pedestres que usam a Via Jaguari, recém-inaugurada na cidade, e cobrou a construção de um calçamento ao longo da pista, além de radares de velocidade. Outro assunto do parlamentar foi a fila de espera para exames de mamografia, que, segundo o vereador, ultrapassa 1.000 pacientes. Petit também reforçou a necessidade da oferta de transporte adaptado na cidade. Retornando à Câmara para o segundo mandato, o vereador Sérgio Camargo agradeceu aos eleitores e fez um balanço das atividades como parlamentar nesse início do ano. Ele destacou a festa de 90 anos da paróquia do bairro Santana e as comemorações dos 47 anos da fundação da comunidade Canção Nova. Sérgio Camargo também comentou sobre requerimentos apresentados por ele, solicitando informações sobre as contas do Executivo em 2022 e a falta de cobranças de empresas inadimplentes. Cláudio Apolinário foi mais um dos estreantes no Pinga Fogo. No seu primeiro discurso como vereador, ele fez apontamentos sobre o governo federal e criticou a situação econômica no país. O parlamentar também comentou sobre o reajuste da passagem de ônibus na cidade e comunicou que alguns grupos, a exemplo dos estudantes, não serão impactados pelo aumento de 20%. Ainda segundo o vereador, a tarifa do transporte na cidade não sofreu reajuste nos últimos 5 anos. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E logo após essa sessão ordinária, os vereadores realizaram uma sessão extraordinária para a votação do gatilho salarial dos servidores públicos. A quarta sessão extraordinária do ano foi convocada para a votação do projeto que concede o gatilho aos servidores municipais de São José dos Campos. A proposta é garantida por lei e prevê a recomposição salarial dos servidores assim que a inflação acumulada atinge o patamar de 5%. O reajuste é uma forma de reduzir os reflexos do aumento nos preços de bens de consumo, garantindo o poder de compra dos funcionários do serviço público. 2 parlamentares utilizaram a tribuna para comentar sobre a proposta. O vereador Tomás Henrique reforçou a importância de conceder o reajuste, porém considerando a condição financeira e orçamentária do município. Também defendeu que o direito ao gatilho deveria ser baseado na meritocracia. Já a vereadora Amélia Naomi defendeu o projeto como forma de manutenção da qualidade de vida dos servidores. A parlamentar comentou sobre a importância da mobilização da classe para o pagamento do reajuste e cobrou que a medida seja extensiva a todos, incluindo os aposentados. Após debate e análise da matéria, o projeto foi aprovado por unanimidade e o reajuste será aplicado de forma retroativa, considerando como base o mês de julho de 2024. O impacto financeiro previsto na Lei Orçamentária de 2025 será de R$ 73,8 milhões. O texto recebeu uma emenda da mesa diretora da Câmara, que estende o gatilho aos servidores e estagiários do Legislativo, com despesa estimada em R$ 3,8 milhões na folha de pagamento do ano. E o Tribunal de Contas da União decidiu suspender o uso de recursos do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo e do Fundo Garantidor de Operações para financiamento do programa PED-6, que é coordenado pelo Ministério da Educação. Apesar da decisão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o programa não será interrompido. O próprio TCU informou que a medida não compromete, pelo menos por enquanto, o funcionamento do programa. Portanto, está previsto para este mês o pagamento da primeira poupança para os alunos que concluíram o ensino médio, isso em 2024. O valor será de R$ 1.000. Além disso, quem fez o Enem vai receber uma parcela extra de R$ 200. O programa foi lançado no final de 2023 para incentivar a conclusão dos estudos e reduzir a evasão escolar. Samela, estudante do segundo ano do ensino médio, tem ficado mais motivada para ir à escola. Isso porque ela recebe ajuda financeira do programa PED-6,
do governo federal, um incentivo para frequentar as aulas e se dedicar aos estudos. É um bom incentivo para a gente ter maior frequência, a gente também fica mais motivada a estudar. E o benefício tem permitido Samela sonhar com o futuro. Com o dinheiro, ela pensa em investir em cursos profissionalizantes e preparatório para o Enem. Eu vou investir na minha faculdade, né? Porque nem todos onde a gente passa no Enem é 100%, né? Aí o valor vai ajudar bastante. O Pé de Meia beneficia quase 4 milhões de estudantes em todo o país. O programa de incentivo financeiro educacional é voltado para alunos matriculados no ensino médio que fazem parte do CadÚnico. Por meio desse cartão, os estudantes recebem R$ 200 por mês, mas R$ 1.000 ao final de cada ano concluído. O benefício funciona como uma espécie de poupança e incentiva a permanência estudantil. Primeiro, é um incentivo muito grande para ele construir o seu futuro. Além disso, combinado com o ProUni, né, que usa a nota do Enem para que você possa ter vagas em universidades privadas, se você não passar numa federal ou numa estadual, ou se você tiver desejo de cursar uma particular, e o FIES, né, que é o financiamento do ensino superior, que ambos já existiam, mas que vão complementar essa possibilidade desse jovem continuar a estudar. O Pé de Meia exige frequência mínima de 80% para conceder o benefício para o aluno. Com isso, a expectativa do governo é alterar os dados da evasão escolar no país. De acordo com o censo de 2023, o ensino médio é a etapa com maior taxa de evasão, chegando a 6%. Segundo esta assistente social, as populações vulneráveis são as mais apontadas nos indicadores de abandono escolar. A gente sabe, né, a situação do jovem hoje que tem uma família cadastrada no cadastro único, que são os jovens que estão, né, dentro desse critério para essa verba, são de extrema vulnerabilidade, né, de diversos níveis. Então, essa renda ela vem para contribuir para a alimentação, ou para o vale de transporte, por exemplo, são alunos que trabalham, né, então eles têm uma dificuldade de continuar, né, de manter. E se você conversar com muitos jovens, eles querem, né, eles querem concluir, eles querem terminar. Outra meta do programa é reduzir as desigualdades na educação. A contrapartida financeira promove mais equidade para alunos carentes e, de acordo com especialistas, incentiva a construção de um futuro melhor para esses jovens. Eu também estou trabalhando na noção de protagonismo jovem, de que ele será o construtor do seu futuro. Se a gente associa essa medida com outras medidas que não são estritamente financeiras, que são a valorização profissional do professor, a formação melhor, a escola em tempo integral, a gente caminha na direção de combater as desigualdades. Com o benefício, a Samela se sente mais motivada. Já usou o recurso para comprar roupas para ir à escola e ajuda até na merenda. Hoje sonha com o futuro na universidade e aprendeu que é preciso investir nos estudos. Eu estava pensando em fazer um curso de administração, né? Aí eu estava vendo uns cursos, ainda não comecei a fazer, mas eu pretendo em breve começar a fazer um curso. E além desse incentivo, o governo também lançou o Pé de Meia para licenciaturas, que prevê o pagamento de uma bolsa para os estudantes que utilizarem a nota do Enem para cursar licenciaturas. Essa medida pretende incentivar a formação de professores diante de um crescente desinteresse pela carreira. E esse é um assunto para Ana Vitória Caxias, que conversa com a gente. Boa tarde, Ana. Oi, Fran, boa tarde para você e para todos que nos assistem. O governo federal lançou o programa Pé de Meia Licenciaturas, um braço do programa Mais Professores. O objetivo desse programa é trazer mais jovens à licenciatura, incentivando mais professores nas salas de aula. Isso é porque o governo federal está preocupado porque saiu um dado do Instituto Semesp-SP que mostra que em 2040 o Brasil vai ter um déficit de 235 mil professores. Para a gente entender melhor sobre esse assunto e entender esses dados, eu vou conversar com a mestre em educação e docente aqui da Univap, a Maria Angélica. Boa tarde, Maria Angélica. Conta pra gente vai ter esse apagão de professores? É uma preocupação que a gente deve ter?
Sim, é uma preocupação que nós devemos ter. A gente vem acompanhando aí, né, por meio do Ministério da Educação, cada vez mais o desincentivo, a desmotivação dos jovens buscarem como primeira formação cursos de licenciatura. E por que a senhora acha que as pessoas não querem fazer licenciatura? São problemas históricos. Primeiro, a desvalorização que a carreira do magistério veio sofrendo. Baixos salários, né? A representação social que as famílias acabaram depositando nos professores. Sobretudo, nós tivemos episódios de agressão, essa desvalorização, né, da profissão em si. As questões da violência dentro do ambiente educacional, desrespeito à figura do professor. Então, esses dados foram vindo e vão, os jovens, né, que vão acompanhando e vão olhando todo esse cenário, optam por outras profissões. Acho a licenciatura, né, um último plano. Dificilmente você vai pegar um jovem que, como primeira opção, ele queira ser professor. Por quê? Porque ele olha para esse cenário, ele ouve esses comentários, ele, às vezes, assistiu ao longo da sua formação esse processo de desvalorização, de desrespeito à figura do professor. E esse programa que vai trazer ao pé de meia licenciatura, é uma forma de incentivar, é importante esse auxílio na formação para a valorização dos profissionais? É interessante porque ele também vai valorizar quem tem uma boa nota de corte no Enem, né? Então, você vai buscar bons alunos que queiram ser professores, né? Então, eu acho que toda iniciativa para que nós consigamos resolver, né, consigamos atrair jovens para a profissão, para as licenciaturas, são bem-vindos. Eu acho que o governo talvez tenha algum bom resultado com o programa. É isso, muito obrigada. E o programa vai oferecer um benefício de R$ 1.050 para os estudantes, com R$ 700 que você pode sacar a qualquer momento e R$ 350 que ficará numa poupança após a formação. Serão mais de 12 mil bolsas e para participar você tem que ter nota maior de 650 no Enem. Isso é um programa que vai fazer parte de um conjunto de ações do governo para valorizar os professores da educação básica. Eu volto com você no estúdio. Juliana, muito obrigada, viu, pelas informações. Pois é, né? Sem dúvidas é preciso valorizar o professor. Esse desinteresse tem relação direta com as dificuldades enfrentadas pelos educadores. Agora, o que tem despertado cada vez mais interesse do brasileiro é o empreendedorismo. De acordo com o Sebrae, mais de 4 milhões de pequenos negócios foram abertos em 2024. O que representa um aumento de 10% na comparação com o ano anterior. Esse número é um recorde, mas para investir é preciso planejar. Cuidado e atenção aos detalhes. O corte das unhas, a remoção das cutículas, o esmalte, habilidades que a Cris domina há muito tempo. Ela tem o próprio ateliê de unhas, mas aqui, além de manicure, ela também precisa ser empreendedora. O pessoal está sempre procurando o que é de novo. No entanto, as clientes chegam aqui e falam assim, Cris, qual é a tendência? A tendência é uma unha mais amendoada, a tendência é uma unha mais quadrada, é uma unha mais longa. Antes usavam unhas mais longas, hoje já não mais. Hoje o pessoal quer umas unhas mais discretas, sem decoração. A decoração já caiu bastante. Hoje quase ninguém mais faz as flores. A paisagem que eu fazia, né? O pessoal usa mais hoje uma unha tradicional. Então, isso é muito importante. Não ficar parada, né? Sempre procurar evoluir e ver qual é a tendência, qual é a procura do seu cliente, né? E o empreendedorismo tem cativado muitos brasileiros. No ano passado, nosso país bateu recorde na abertura de pequenos negócios. Foram 4 milhões de novos CNPJs, um crescimento de 10% em relação a 2023. Para quem se animou e pensa em começar, o Sebrae apoia quem busca os primeiros passos. E esse consultor de negócios afirma, o momento é de otimismo. Os números de abertura de MEI, né, o microempreendedor individual, vem crescendo ano a ano, né, são números bem expressivos. Isso mostra que São José realmente tem um ambiente, né, propício ao empreendedorismo, mas o empreendedor precisa se desenvolver, ele precisa estudar, ele precisa ter técnicas boas e precisa ter comportamentos adequados para aumentar as chances de sucesso.
Criação de novos negócios, produtos, serviços, métodos. O empreendedorismo envolve criatividade, inovação e a busca por oportunidades. Só que o caminho para atender a essas demandas do mercado esconde alguns desafios. Entre eles estão dificuldades como a alta competitividade do mercado e a gestão de recursos financeiros e também de pessoas. Mas todos podem ser superados. O consultor de negócios explica que um bom começo é entender que só o conhecimento técnico não é o suficiente. É importante que ele comece, a gente fala de zona de conforto não é um negócio bom, né? Mas nesse caso, que ele comece fazendo alguma coisa que ele saiba fazer bem, ou que ele goste de fazer. Se ele já sabe fazer bem, ele já tem a parte técnica, vamos dizer assim, que resolvida. Outro ponto importante, ele precisa aprender a fazer gestão desse futuro negócio. Importante também o desenvolvimento dos comportamentos empreendedores, as atitudes e as ações que ele vai precisar tomar durante o decorrer da sua vida empresarial, da sua jornada. Algumas habilidades podem ajudar. Chamadas pelo mercado de soft skills, elas são velhas conhecidas. Otimismo, autoconfiança, coragem, proatividade, flexibilidade e comunicação são características exigidas dos empreendedores no dia a dia. Mas calma, se você não se sente preparado, procure pela ajuda de cursos e profissionais da área. Capacitação contínua, então a gente tem aí a questão do comportamento empreendedor, a gente tem um seminário do Empretec, que é um curso de imersão para trabalhar exclusivamente a questão comportamental. O empreendedorismo é muito mais do que abrir uma empresa, é aplicar comportamentos para ajudar no sucesso desse negócio. Empreender é um desafio constante, mas a Cris garante que a recompensa vem para quem planeja e persiste. 18 anos... bem trabalhado, consigo hoje manter uma vida legal, estável, né? Mas ainda procuro melhorar e evoluir. Mas tenho medo de tirar o pé. Assim, sabe? Eu tenho medo de perder tudo que eu conquistei ao longo desses 18 anos. E eu amo também fazer as unhas, né? Isso é muito mais importante, você gostar do que você faz, porque daí você vem com vontade de trabalhar. Quem está em busca de um emprego, o PAT está com vagas abertas nesta quarta-feira. Vamos dar uma olhada na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de obras, alinhador de pneus, analista contábil, analista fiscal, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de mesa, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, churrasqueiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de idosos, designer de unhas, empacotador à mão, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, jardineiro, lavador de automóveis, leiturista, manicure e pedicure, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de bombas, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de tratores diversos, operador de vendas, passador de roupas em geral, recepcionista de hotel, servente de obras, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de ajudante de farmácia, auxiliar de limpeza, copeiro de hospital, operador de telemarketing, recepcionista de hospital e recepcionista em geral. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou dados que mais da metade das crianças e adolescentes do Brasil vive na pobreza. São 28 milhões de menores que enfrentam a insegurança alimentar, dificuldades de acesso à educação e falta de saneamento básico, entre outros direitos. Esse é o tema de hoje do Boletim Entrevista. Olá,
Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. O tema de hoje é para falar sobre um estudo publicado pela Unicef, onde apontou que no Brasil, mais da metade da população entre 0 a 17 anos vive em situação de pobreza. E quem vai trazer mais informações sobre este tema é a Lidiane Maciel, que é socióloga. Lidiane, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Além da questão da renda, viver em situação de pobreza significa que a pessoa também não tem direito a coisas básicas, né, como saneamento, moradia, alimentação. Qual que é o impacto disso na formação de uma pessoa? Então, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de dizer que não gostaria de estar falando sobre esse tema, porque a gente ainda não superou, né, os debates sobre pobreza. Viver, né, numa situação de constrangimento financeiro significa você ter constrangimento de outras ordens, né? A ordem da saúde, da educação, da própria nutrição, da alimentação, e por isso que a gente vem construindo cada vez mais um cenário de indicadores que são multi, né? A gente precisa considerar a pobreza numa dimensão um pouco maior do que somente o acesso ou não acesso à renda. O estudo ele apontou também que a pandemia agravou ainda mais a pobreza em grupos que já eram vulneráveis, né? Famílias de baixa renda, pessoas pretas, pardas, que moram em áreas rurais. Qual que é o impacto disso também nessas pessoas mais vulneráveis? Eu acho que medir isso, a gente ainda está trabalhando, né, nesse processo de medir os impactos nessas trajetórias de vida. Então, assim, de fato, a pandemia ela só aprofundou o cenário do emprego para aqueles que são vulneráveis e, consequentemente, aprofundou a questão também educacional, considerando que as nossas aulas elas foram online, né? Você imagina o impacto de uma criança que mora numa zona rural que eu não tenho acesso a uma boa internet. Essa criança ela foi prejudicada. Então, nós estamos avaliando o impacto desses últimos anos no agora. Então, verdadeiramente, a gente tem um problema, uma questão social aí para ser enfrentada. E qual que é a importância justamente desse multidimensional, né? Analisar vários fatores e indicadores para construir as políticas públicas. É importante ter esse mapeamento? Sim, esse mapeamento ele é fundamental. Só a partir dele que a gente consegue formular políticas públicas e também avaliar as políticas públicas para que a gente consiga perceber se superamos ou não a questão da miserabilidade ou da pobreza. Então, assim, como a pandemia foi um processo que a gente ainda está avaliando os impactos, né? Os resultados eles ainda vão aparecer, mas de fato a gente precisa ter uma clareza neste cenário e é um cenário multidimensional, então essa pesquisa ela é fundamental para que a gente tenha boas políticas públicas no futuro. Tem que reforçar o orçamento público para poder combater também isso. Exatamente, né? Acho que nós vivemos um Brasil que está envelhecendo. Então, as nossas crianças são os nossos futuros trabalhadores, aqueles que vão sustentar, de alguma maneira, essa pirâmide social. Então, se eu tenho crianças que não estão tendo acesso à saúde, alimentação, educação, que sociedade que eu estou construindo para daqui 20 anos? Né? Então, uma sociedade com uma crise social muito profunda. Então, de fato, são as crianças e os adolescentes que vão, né, ser os profissionais que nós, inclusive, que estamos envelhecendo, acessaremos. Né? Então, quem será o meu médico, o meu professor, né, o meu cuidador? Né? Serão essas pessoas que estão vindo depois de mim. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, Lidiane. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Hora de saber como fica o tempo na previsão. A tarde desta quarta-feira segue com sol entre nuvens, mas pode ter pancadas de chuva até o fim do dia. A máxima é de 28 graus e a mínima 20. A quinta-feira também promete sol, mas com a presença de muitas nuvens no período da manhã. Já à noite deve chover. A máxima prevista é de 31 graus, com mínima de 20.
O Boletim Legislativo desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu espero você.